Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui e no vídeo de hoje eu vou te ensinar 3 segredos para você passar dos 40 acertos na prova de Ciências Humanas do Enem. Mas antes de eu começar a te contar esses 3 segredos e te surpreender com o terceiro, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida em que os meus vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida em que ativando o sininho aqui embaixo, você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. E se você gostar desses 3 segredinhos que eu vou te contar aqui, deixa o seu like aí para que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. Bom, se você não vive em Nárnia, muito menos em Marte, você sabe que a prova do Enem está se aproximando. Agora, na data de lançamento, a gente já está em junho e aqui faltam 5 meses para a prova. Muitos de vocês têm perguntado bastante, tanto aqui nos comentários, como lá no Instagram, @prof.rasfael, sobre formas, meios, técnicas, segredos, macetes para que vocês consigam ultrapassar a barreira dos 30 acertos na prova de Ciências Humanas do Enem. Vários de vocês têm me contado e têm relatado que não conseguem avançar na quantidade de acertos. Seja aí os 30 acertos, como eu disse, mas também 15, 20, 25. Vários de vocês não conseguem ter essa sensação de que vocês estão avançando e por isso vocês têm me perguntado muito, mas muito mesmo, formas que vocês podem fazer para conseguir, de fato, avançar e chegar aí à marca de 40 acertos, que é, lógico, aquilo que vai te render entre 750 e 800 pontos na prova de humanas. Bom, na prática, o que a gente tem que entender em primeiro lugar é que chegar a 40 acertos não é simples. De acordo com os microdados do Enem de 2020, apenas 1% dos candidatos conseguiram acertar 40 questões ou mais na prova de humanas. Quando a gente passa de 42 acertos, que foi o meu melhor resultado no Enem de 2020, aí a gente está falando de 0,6% dos candidatos, o que é muito pouca, mas muito pouca gente mesmo. Tendo isso em vista, eu decidi dividir a minha experiência, tanto no Enem de 2019, quando eu acertei 40 questões, como no Enem de 2020, quando eu acertei 42, como no Enem de 2021, quando eu acertei 41 questões. Eu decidi trazer aqui 3 segredos, ou 3 técnicas, 3 métodos que vão fazer com que você mude o seu jogo dentro da prova de Ciências Humanas do Enem. Se você ficar comigo aí até o final, você vai ver que o terceiro deles, inclusive, pode parecer surpreendente para você que está estudando aí agora. O primeiro desses segredos, sem mais delongas, é o fato de que na prova do Enem é tudo sobre o texto. Sinto muito, meu amigo, eu faço questões de vestibular há muito tempo, não as do Enem, mas as de outros vestibulares aqui do Rio de Janeiro, e eu posso te dizer de coraçãozinho assim, sempre que o cara está fazendo a questão, ele primeiro escolhe o texto base da questão. Por quê? Porque é só a partir do texto base da questão que ele vai, logicamente, poder determinar qual habilidade vai ser medida, qual conteúdo vai ser medido e qual é o gabarito daquela questão. O que eu quero dizer para você é muito simples. O texto base ele deve ser compreendido. E não apenas isso. Ele valida, independente se a questão for fácil, for média ou for difícil, qual é o gabarito da prova de Ciências Humanas do Enem. Nesse sentido, então, não tem desenrolo. Você precisa se capacitar a fazer uma leitura atenta e ativa do texto. Por leitura atenta e ativa do texto, eu quero dizer o seguinte: você deve, obrigatoriamente, grifar as palavras que são chave dentro do texto. Se for uma imagem, grifar as situações-chave. Se for uma charge, grifar as expressões-chave. Você deve entender a ideia central do texto a partir da compreensão dos conceitos centrais que são mobilizados dentro daquele texto. Para isso, é fundamental que você faça uma leitura ativa. O que significa dizer, portanto, que muitos de vocês erram questões, muitas vezes, quando chegam na questão e começam a ler o texto da seguinte forma: hoje é dia 29/8 e blá, 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 blá. Se você está lendo blá, 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 blá e não está entendendo a questão, volta, respira fundo e lê de novo. Porque na prática, se você não entende a ideia central do texto, você pode ser o mestre do conteúdo, mas você não vai acertar aquela questão. Se você está com dificuldade de concentração depois da questão 30, você precisa treinar exercícios. Você precisa treinar leitura ativa do texto. O segundo segredo que tem relação com esse é o seguinte: você precisa desenvolver as habilidades que são fundamentais dentro da prova de Ciências Humanas do Enem. Cara, isso aí não tem desenrolo.
A prova do Enem é uma prova que mede habilidades e competências, o que significa dizer, portanto, que ler um gráfico, ler uma charge, ler uma tabela, ler um mapa, são coisas que o corretor do Enem, ou o cara que elabora o item do Enem, ele já está partindo do pressuposto que você sabe fazer. E isso você pode fazer de uma maneira simples, é lógico. Você pode aprender a ler um mapa mesmo, ou ler um gráfico, ler uma charge, ou simplesmente você pode fazer questões anteriores do Enem. Nesse momento não tem jeito, você precisa zerar as provas anteriores do Enem até o dia 13 de novembro, que é quando vai acontecer a prova do Enem. Se você zerar essas provas, você precisa procurar outros simulados. Por quê? Porque você precisa, de fato, ser capaz de ler esses gráficos, charges, tabelas, imagens e desenvolver essas habilidades a partir das quais as questões do Enem são elaboradas. Se você tem dificuldade de fazer isso, ou se você não sabe muito bem como é que você diagnostica, como são os seus erros dentro dessas habilidades, eu tenho uma boa notícia para você. Estou aberto às inscrições para o meu curso Plano do Gabarito. Lá no curso, no Plano do Gabarito, eu ensino como é que você desenvolve essas habilidades e competências de uma forma rápida, fazendo com que você não tenha que resetar simplesmente todos os exercícios do Enem, simplesmente para aprender a ler um mapa, um gráfico, uma tabela, que são habilidades essenciais que você vai precisar aí desenvolver para fazer a prova de humanas. Se você tiver interesse, é o primeiro link aqui da descrição. E só para você que vem nesse vídeo, a gente está com uma condição promocional de matrícula exclusiva para esse link que está aqui na descrição. E como eu prometi para vocês, então, o terceiro segredo é assim. Ele é um segredo que talvez vá meio que quebrar a tua cabeça. Se a prova do Enem é sobre o texto e se você precisa desenvolver habilidades e competências múltiplas que te permitam compreender esses textos, e se você vai ser cobrado por isso, por outro lado, a prova do Enem é uma prova em que se você decorar muito conteúdo agora, a essa altura do campeonato, se você simplesmente estudar teoria, você simplesmente vai se dar muito mal. Rafael, homem de Deus, como assim? Você está me dizendo que se eu estudar teoria, eu vou ser prejudicado? Não necessariamente, mas na prática, muitas vezes, quem sabe muita matéria, mas não desenvolve muito bem as habilidades, acaba sendo mais enganado do que quem sabe menos matéria e desenvolve as habilidades. Isso porque a prova do Enem possui um mecanismo que é o mecanismo dos distratores. O que são distratores? Distratores são opções que são verdadeiras do ponto de vista da matéria, ou seja, do ponto de vista da geografia, da história, da sociologia, da filosofia, e, logicamente, não correspondem à ideia central apresentada pelo texto e ao que o comando pede. Com isso, dizendo que então que você vai ser enganado pelos distratores se você decorar todo o conteúdo de história, geografia, sociologia e filosofia, eu estou dizendo que você não deve estudar? Claro que não. Eu estou dizendo que você deve ter um estudo que é um estudo objetivo. O que eu quero dizer com isso? Você precisa dominar apenas, no caso da sociologia e da filosofia, os conceitos que são básicos. Então, por exemplo, quais são os conceitos básicos dentro de empirismo? Os conceitos básicos dentro de racionalismo? Quais são as ideias defendidas pelo Aristóteles? Em sociologia, quais são as ideias defendidas pelo Weber? Ao invés de simplesmente ficar decorando fatos sobre a vida dele, na prática, o conhecimento objetivo aqui vai te permitir não ser enganado por distratores. No caso de geografia e história, o essencial é dominar o processo, ou seja, dominar o que causa um evento e quais são as consequências desse evento. Não cair, por exemplo, em história nos pormenores da Primeira República, que às vezes até são cobrados em outros vestibulares, como na FUVEST, como na Unicamp, mas que no Enem dificilmente aparecem. Se uma questão mobilizar algum conteúdo específico, esse conteúdo específico vai estar presente no texto base. O Enem tem por excelência ser uma prova democrática, o que significa dizer, portanto, que se qualquer conteúdo específico precisar ser mobilizado, ele vai ser apresentado para você, ou no texto base, ou no enunciado da questão. Então, muito cuidado, e esse é meu terceiro segredo aí para vocês, para não cair num decoreba bizarro na sua rotina de estudos, que vai mais te confundir do que te ajudar. Presta atenção e estabelece um estudo objetivo para que você apreenda os conceitos principais das 4 disciplinas
e consiga, logicamente, relacionar esses conceitos com as ideias centrais dos textos base. Fazendo isso, você vai ver que a prova de humanas do Enem ela vai se abrir para você e que você vai, de fato, conseguir passar dessa barreira dos 40 acertos numa prova que é, logicamente, muito menos conteudista e muito mais focada nas habilidades e competências da matriz do Enem. Habilidades essas que a escola deveria ter te ensinado, mas acabou não te ensinando. Seja parcialmente, algumas que você não aprendeu, ou integralmente mesmo, haja vista a pandemia e, enfim, o nosso sistema educacional mesmo que tem alguns problemas. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo com 3 segredos que vão te fazer ultrapassar a barreira dos 40 acertos na prova de Ciências Humanas do Enem. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, deixe seu like aí. E não esquece de deixar um comentário aqui, caso você tenha ficado na dúvida de algum desses segredos aí. E se você continua na dúvida sobre como resolver questões de Ciências Humanas do Enem, eu vou te contar um método infalível de resolução em 3 passos para que você consiga realmente acertar todas as questões de humanas do Enem. Assiste esse vídeo aqui do lado no card que você vai ter acesso ao método 3 em 1, um método elaborado por mim de resolução que serve para todos os tipos de questões de Ciências Humanas do Enem. Então é isso, galera. Um forte abraço para vocês e até a próxima!